Agora vai. Pedindo para gravar para faltar, viu? Tá embora. Deixa ele, estou só de olho. Aí, quando a gente vai lembrar disso... aí, Edmar? Fica de olho nele aí. O Porque, João... por exemplo, numa igreja... Fala, Carlos. Quer falar? Não? Então vamos lá. Numa igreja, qualquer projeto que a gente crie, né, ou que a gente queira realizar, a gente tem que lembrar... a voz ainda está ruim. A gente tem que lembrar que as pessoas são voluntárias e não são profissionais. Então, às vezes, você cria um tipo de cobrança para o membro da igreja que assim está fora da realidade. E numa igreja, igual aqui na nossa aula, né? A gente tem pessoas de culturas variadas, níveis educacionais variados, né? Aqui a gente tem uma base, mais ou menos. Todo mundo tem pelo menos o nível médio, né? Todo mundo sabe ler e escrever. Todo mundo tem uma profissão, né? Independente se você está trabalhando ou não. Você já tem algum cargo na igreja, já tem alguma experiência de igreja. O que foi? Por favor, é minha esposa aqui atrapalhando. Retire-se. Tchau. Tchau. Manda um abraço para ela. É a mesma fé e Deus usa. Uma mula não vai usar. Tchau, mulher. Vai para lá. É fundamentalista assim, né? Você vê como que o fundamentalista é ignorante, né? A esposa do senhor 10. Hein? Eu não estou nem falando mal de ninguém ainda. Aí você já vê que ela já vem atacando. Eu nem falei mal de ninguém. Ela é das nossas. Deus capacita. Vai para lá, Deus capacita. Eu creio. Continuando, eu vou trancar a porta aqui do quarto. Quando acabar essa aula, tu vai se converter, Ricardo. Fundo legal, hein, professor? Continuando. Ali. Nada disso. Olha o foco. Não vai lá dela, não. Vai juntar eu, ela e a esposa do irmão Jair. Nós vamos para o monte. Botar as 3 para fora. Olha o foco. O que acontece? Numa igreja, às vezes, dependendo da igreja, você vai ter pessoas que não sabem ler e escrever, né? Você vai ter pessoas que têm habilidades que são manuais, outros que têm habilidades mais intelectuais. E aí, dependendo do projeto que você queira desenvolver, se ele não estiver dentro da realidade do grupo, você acaba fazendo cobranças que são irreais ou se decepcionando sem necessidade. Então, entender que a igreja não é uma entidade filosófica, não é uma empresa, não é um grupo de pessoas que, às vezes, têm o mesmo nível econômico, social e cultural. Por exemplo, a gente falou aqui das abordagens de Bíblia. Então, de repente, você quer montar um projeto educacional na sua igreja, né, para ensinar a Bíblia. Você tem que avaliar quem vai ser o seu público. Você tem que avaliar se você tem um espaço para isso, um material adequado, a linguagem. Porque na igreja você não vai poder dizer o curso aqui na igreja só vai fazer quem tiver um ensino médio. Com a igreja você não pode fazer isso. Por quê? Porque tem que ser um projeto, né, um tipo de trabalho que seja realizado para todos. O Jair está dirigindo, gente. Ele apagou ali, mas eu estou vendo ali o movimento ali, ó. Brincadeira não, irmão. É errado, hein? Lamentável. Tá igual o Edmar ontem, ó. Cadê? Denunciar esse pessoal para o Detran aí, ó. O presidente dele faz a mesma coisa. Lamentável, né? Não, brincadeira, não. Então, a gente lembrar, né, que a igreja é essa pluralidade de pessoas reunidas em Cristo. Estou de olho, Gilmar. E não uma empresa, um grupo social ou entidade filosófica, nos ajuda a estabelecer objetivos e a criar projetos, né, que partam realmente da realidade do grupo e não nos gerem frustrações ou cobranças que podem ser desnecessárias. Então, hoje, a gente vai começar lembrando, né, alguns conceitos sobre igreja e a ideia
terminar falando sobre um modelo de pesquisa, que é a pesquisa comunitária, realizada pela própria igreja, né? Essa é uma ferramenta de análise sociológica, né, e tal, mas a gente vai... eu tentei adaptar a nossa realidade como igreja, tá certo? Então, eu vou mostrando aqui os slides, a gente vai conversando, e aí qualquer coisa, só se manifestar aí, né, que a gente vai compartilhando as ideias. Então, alguns conceitos básicos aí, né? Primeiro, o que é a igreja? A igreja nasce do segmento de Cristo. Em sua origem, é a comunidade dos 12 apóstolos, escolhidos por Jesus e separados da multidão dos discípulos e da sinagoga. Pedro é um de seus primeiros líderes. Após o Pentecostes, cresce com a entrada de milhares de convertidos, discípulos, judeus, palestinenses e estrangeiros presentes em Jerusalém. Então, inicialmente, né, a igreja começou como seguidores de Jesus. Hoje, a igreja ela já é uma instituição, obviamente. Mas a gente não, uma coisa que eu proponho a você é você nunca esquecer desse início. Por quê? Porque o grupo está sempre ligado ao segmento de Jesus, aos valores de Jesus, à pregação de Jesus. Se nós, como igreja, a gente esquece isso, a gente deixa de ser igreja. A gente vira um grupo, vira uma instituição qualquer, vira um clube, vira uma associação e deixa de ser igreja. Alguns projetos, às vezes, são realizados e têm até sucesso, mas deixaram de fazer parte desse movimento que é de seguidores e seguidoras de Jesus. Alguns projetos têm um foco político, têm foco econômico, dão até certo, mas esquece da função principal da igreja, que é seguir a Jesus e anunciar Jesus. Pregar um evangelho, né, obviamente, que trabalhe todo o ser humano, mas pregar um evangelho. Então, qualquer projeto que você desenvolva na sua igreja, você tem que entender o seguinte: através desse projeto, eu estou pregando o evangelho. Eu estou anunciando a pessoa de Cristo. Cristo vai ser sempre a base, o fundamento e o objetivo de toda e qualquer coisa que eu queira realizar na igreja. Se eu pensar em qualquer coisa além disso, eu já vou estar caminhando aí para algo que está fora do nosso propósito. E entenda o seguinte, gente: ainda que o projeto que vocês idealizem, ainda que a igreja que você dirija, ainda que a classe que você dá aula, né, tenha muita gente, né, ainda que o que você faça na igreja tenha sucesso, se o centro não for a pessoa de Cristo, não, assim, está perdendo tempo. Martinho Lutero tinha uma frase que dizia o seguinte: ainda que chovam milagres, não estou parafraseando, obviamente, né? Ainda que chovam milagres, mas se Cristo não for pregado, de nada adianta. E hoje a gente tem muito disso, né? Como eu falei na aula passada, a gente tem igrejas que são projetos de sucesso, né? Eu citei a Igreja Universal, né? Tem igrejas de várias outras denominações aí que são um sucesso, né? Tem programas na rádio, na televisão, tem as suas filiais, tem muita gente seguindo, né, nas redes sociais, mas o foco principal não é a pessoa de Jesus, não é a conversão ao evangelho. Até se fala disso, mas isso não é o foco principal. E aí a gente tem que avaliar isso. Alguém quer falar aí? Posso dar um exemplo, professor? Pode, fala aí. Então, o que o senhor falou é muito interessante, porque teve o aniversário da nossa igreja, 34 anos, e nós fomos presenteados com um cantor, Sérgio Lopes. Certo? Foi presenteado como? Ele foi de graça? Alguém nos abençoou. Não foi a igreja que pagou. Então, o que acontece?
Isso era na segunda-feira, né? E aí, o que aconteceu? Nessa segunda-feira houve um problema lá na Serra, lá, ele não conseguiu estar na igreja. Quando chegou a notícia de que ele não ia... Peraí, Maria. Quando houve a notícia de que ele não podia estar no culto, o senhor tinha que ver como é que ficou a igreja. Virou. Depredar a igreja. Aí o pastor Silvio pegou e falou assim, gente, quem tinha de estar aqui já está, que é Jesus. Mas ninguém foi lá para ver Jesus, né? Ou melhor, alguns não foram lá para ver Jesus, foram para ver o Sérgio Lopes. Isso aí. Fala, ué, ficou mudo? Antônio? O que houve? E, ó, foi falar mal caiu da conexão. Caiu aí. Não, tá me ouvindo? Tô, agora tô, fala. Beleza. Aí o que ocorreu? Pastor Silvio, né, pregou normalmente, e aí 4 almas se renderam ao Senhor nessa noite. Quatro almas se renderam ao Senhor. Aí Sérgio Lopes se desculpou, veio no domingo. No domingo, Sérgio Lopes cantou, adorou o Senhor, se justificou, falou que vai vir ano que vem sem cobrar nada da igreja para justificar porque ele não pôde estar na segunda, que era aniversário da igreja. E aí, quantas almas se renderam ao Senhor? Nenhuma. Não, então, esse negócio do pessoal se converter é assim, é claro, a gente tem que olhar com cuidado, né? Porque não dá para quantificar. Teve uma sim. De repente alguém... Não, fiquem calmos. São os dois da mesma igreja, mas fiquem calmos. Porque eu estou dizendo assim, de repente teve conversão, mas não se manifestou. Pode ter acontecido, certo? Só que o interessante na sua fala é essa motivação de algumas pessoas, né? Eu não estou indo para o culto para ouvir uma mensagem, né, para louvar a Deus, eu estou indo para ver o cantor. Então, esse tipo de coisa é natural, né? Não acontece só na sua igreja, acontece em tudo quanto é coisa que a gente vai realizar. Por isso que quem idealiza esses projetos, né, esses programas, a gente precisa ter muito pé no chão. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu marquei essa data? Qual é a intenção aqui? Vamos marcar um churrasco, todo mundo da igreja, para poder confraternizar. O churrasco é um evento, né, de confraternização, de alegria, de fraternidade, mas é numa igreja. Então, quem não pode levar nada, vai também e vai comer, né? Isso é a maneira de estar apresentando o evangelho. Olha, veio um cantor. Beleza, tranquilo, nada contra, né? Ir um cantor, não. Mas qual é o objetivo? Não, vamos convidar não crentes, né? Vamos convidar, fazer aí convites, né, e tal, para as pessoas virem, né? Porque é uma igreja, não é um salão de festa, né? Não é um local onde as pessoas vão só para se divertir. Então, tudo isso tem que ficar muito claro, né? E esse exemplo que o Antônio deu aí é natural, né? Isso acontece tudo com a igreja. E, às vezes, nós que organizamos os nossos projetos, a gente precisa ter muito pé no chão e muita clareza para, quando acontece algo assim, você não perder o foco, né? Então, Carlos falando. Sim. Era muito comum, quando eu ainda era adolescente, né, na igreja, esses acontecimentos de conferência. Mas qual era o objetivo da série de conferências? Era trazer não crentes para a igreja. Então, havia a promoção de quem levava mais visitante, quem recebia uma Bíblia. Era esse tipo de coisa. Então, hoje, você está falando aí, a gente já está vendo isso há algum tempo, as nossas igrejas, elas são tudo para ser um show, e não, na verdade, ser o elemento daquele em que há uma pregação, né? Em que é a mudança de vida, né? Porque, você, na verdade, tem congressos de poder, né, hoje.
Não é. Então, a maioria dos congressos hoje, eles são para crente. Eles não são para não crente. Então, fulano de tal traz fulano que vai falar, aí vai um monte de crente, ouviu o fulano falar, o fulano Beltrano dizer. Mas, então, é a diferença, por exemplo, não estou dizendo que na nossa época também não tinha as dificuldades. Tudo sempre teve. Dificuldade. Mas, na época, por exemplo, o foco era o visitante, era pregar para o não crente. Eu lembro que meu avô levava, às vezes, o caminho da minha igreja até a minha casa é longo. Aí saía aquele monte de gente atrás do meu avô para a igreja, às vezes 15, 20 cabeças com filho, com tudo que tinha direito, porque o meu avô convidava, antes de começar o culto, ele ia na casa de cada um, reunia todo mundo e saía para a igreja, para eles ouvirem a pregação da palavra naquele dia da série de conferência. Então, hoje não é mais assim. Então, tem seus problemas, né? O foco está bem distante daquilo do objeto principal, né? E o pior, Carlos, é o seguinte, de quem é a culpa? É a nossa. Porque nós trocamos o objetivo da igreja. O objetivo da igreja hoje não é mais seguir a Cristo. O objetivo da igreja agora é fazer vencedores. As pregações, os programas que montamos, os louvores que ouvimos, são motivacionais, são para que tenhamos sucesso na vida, são para que tenhamos uma família abençoada, para que tenhamos um carro novo, um emprego, para vencermos as batalhas e as dificuldades políticas, econômicas e sociais. Não é mais para ouvir o evangelho da salvação, né, que transforma o homem de maneira integral. Não que esse evangelho não faça a gente ter uma vida melhor, mas o foco não é esse. E por que a gente mudou essa pregação? Por causa da sociedade onde nós vivemos. Em meio a essa sociedade líquida, esses valores eles se diluíram. E aí a igreja ela teve que se transformar para não perder gente. E aí por isso você vê igrejas cheias, lotadas, grandes, mas o evangelho mesmo está longe, né? Então, eu acho que você falou tudo. Somos nós mesmos que fizemos isso. Eu sou de uma família de gente que canta, então a gente canta em grupo, cantava em quarteto. Eu não sou do tempo que o quarteto saía para poder cantar e a nossa paga era o lanche. Tinha que ser um lanche bom no final do culto. E olhe lá, né? Salgadinho, aquele suco de groselha maneiro, tá entendendo? Aquela coxinha cheia de gordura. O tempo mudou, filho. Agora é 2.000 para cima, filhão. Então, é isso aí. Agora, nós é que começamos isso com os cantores gospel, depois foram para os pastores, porque o pastor ele ia para uma igreja pregar numa outra igreja, ele recebia um bom aperto de mão, um abraço de todo mundo, aquele lanche que o pessoal da música também comia, estava tudo certo. E comia junto com o pessoal da música, que era pior. Olha que humilhação, um ungido do Senhor, junto lá com o garotinho que mexe o som. Que absurdo! Então, eu lembro que nós fomos convidar o Kadosh uma vez para poder cantar na nossa igreja. O Kadosh é de São Paulo. Sim. Aí o cara exigiu para poder vir cantar, sem banda. Ele exigiu uma fortuna, mais hotel para todo mundo. Não deu nem para poder conversar, né? Se tivesse com banda, era pior ainda. E aí foi por aí que começou a coisa, eu acho, né? Você estava falando. O pessoal começou a pagar, que se você fala assim, não vou pagar, né? Mas começou a crescer. Não, tudo isso a gente tem que avaliar, gente. Vou fazer um trabalho com jovens, com idosos, com pessoas de rua. Eu conheço gente que, por exemplo, distribui comida. Poxa, isso é ótimo, é um trabalho excelente. Mas o intuito do cara é vir como vereador no ano seguinte. Não é o evangelho. Aí, o importante é que o evangelho está sendo pregado. Não é esse o sentido do texto que Paulo usa. Paulo, quando vai falar desse texto, ele está dizendo assim, apesar da pilantragem, o evangelho não vai sumir. A ideia é essa. Não é que eu vou pregar de qualquer jeito. O importante é pregar. Não é isso que Paulo está dizendo no texto.
Não é isso que o texto está querendo objetivar, que eu posso pregar de qualquer maneira que aceito, mas é que, apesar de ter gente que prega de maneira equivocada, errada, o evangelho tem a sua força e permanece. Então, eu não posso... Professor Ricardo. Professor Ricardo. Fala aí, Vânia. Depois a Roberta fala. Eu lembrei agora de duas coisas. Uma vez encontrei com um rapaz, ele era filho de pastor, Igreja Batista Renovada. Por acaso encontrei com ele no ônibus. Aí depois ele falou assim para mim: Vânia, eu vou vir como vereador, isso já tem muitos anos. E aí, conto com o seu voto, tá? Lá na sua família, tal. Aí eu falei assim para ele, poxa, legal, mas eu não sabia que você gostava de política, né? Se interessava por política. Aí ele virou para mim na cara de pau, ele falou assim: eu não gosto de política, eu gosto do dinheiro que ela vai me dar. Esse é o homem do povo. Quando ele me falou aquilo, eu só virei para ele e falei assim: agradeço a tua sinceridade, eu voto, você não leva. É isso aí. Filho de pastor, isso há muitos anos atrás. E na nossa igreja, pastor Edgar, ele sempre dá importância realmente à palavra, né? Ao estudo da palavra, à leitura da palavra. E a nossa igreja, graças a Deus, pelo menos que eu saiba, nunca pagou ninguém para vir cantar ou para pregar a palavra. Porque eu também sou de um tempo em que as pessoas iam para pregar a palavra, para alcançar mais vidas. Mas... É algo que a gente não pode esquecer. Não estou dizendo... Exatamente. Não estou dizendo, Vânia, que seja errado, né? Tem gente que vive disso, beleza. Só que, assim, ainda, né, que eu fomente, ajude, pague, eu não posso esquecer, nós somos uma igreja. O objetivo da igreja, seguir Cristo e anunciar Cristo. Eu não posso ter o pregador como fim principal, né? O grupo como fim principal, o evento como fim principal. É sempre isso que a gente tem que lembrar, né? Porque, assim, não é errado a igreja pagar. Se a igreja tem condições, né, quer pagar, beleza. Agora, não esqueça por que você está fazendo aquilo. Né? Sempre o desafio nosso. E, olha, não precisa ser um cantor, não precisa ser pastor famoso. Pode ser uma coisa pequena, uma reunião de mulheres que você queira fazer na sua igreja. Por que você quer fazer? Qual é o objetivo? Uma reunião de embaixadores do rei. Qual é a ideia? Né? O que eu estou querendo ganhar com isso? Todo projeto com criança. Não, olha, vamos montar uma EBF. Por que você quer montar a EBF? Todo o propósito da igreja tem sempre que ter a pessoa de Cristo como objetivo principal. Porque, senão, a gente perde quem nós somos, né? Sempre lembrando disso. Beleza, Vânia. Fala aí, Roberto. Tudo bom, professor? Que saudade, hein? Né? Então, professor, eu tenho uma experiência se tratando, dentro desse contexto que o senhor está falando de você idealizar, pensar no projeto, né? Ano passado, quando a igreja fechou, né, que vivemos aquele tempo, depois que a igreja foi liberada, logo assim que foi liberada as igrejas abrirem, começou o culto lá na igreja. E eu faço parte do Ministério de Missões e Evangelismo, né? E eu comecei, foi me dada a parte da liderança em janeiro. Então, depois, quando chegou em março, né, começamos aquela campanha que tem, né, de missões mundiais, e logo depois a igreja fechou, né? E aí eu comecei, né, quando a igreja foi voltando, eu fui perguntar a Deus, né, eu fui falar com Deus e falar: Senhor, me dá uma estratégia para a gente fazer alguma coisa dentro dessa pandemia, com um monte de gente morrendo, uma estratégia evangelística, né, porque nós não podemos ficar parados, né? E aí eu fui deixando Deus me inspirar, né? Então Deus me deu um projeto chamado Natal Solidário.
Só que esse Natal Solidário, né, o projeto era nós alcançarmos 10 famílias, dentro de todas essas características que estava sendo vivida, para levar o reino de Deus para dentro daquele lar, para dentro daquela casa, né? Então, eu orei a Deus e falei, Deus, eu não sei quais são essas 10 famílias, porque assim, eu não moro no bairro da minha igreja, entendeu? A minha igreja é em Comendador Soares e eu moro no Valverde, totalmente diferente. Aí eu falei, Senhor, aí Deus me deu esse projeto, no caso da gente ajudar essa pessoa naquela necessidade, pessoas sem trabalho, né, pessoas passando necessidade, mas isso aí seria uma chave, seria algo para você entrar na casa das pessoas, mas o foco, né, seria você estabelecer o reino de Deus na casa da pessoa, levar uma palavra, orar junto com a palavra. Aí depois já tinha aquelas ideias preventivas, né, porque não podia ter aglomeração, essas coisas tudo. Então, tive que passar isso. Aí, o que eu fiz? Primeiro, eu projetei todo esse projeto pensando medidas protetivas, preventivas, né, pela Covid, como nós poderíamos fazer. E aí esse projeto foi passado para o meu pastor, e meu pastor passou para o corpo diaconal, porque entra a ação social que é com os diáconos, aí unimos, né, aí foi, né, se unindo. E aí eu só sei que nós conseguimos alcançar 18 famílias. Aí a gente fez, essas 18 famílias, nós tínhamos que fazer uma triagem para ver quantas pessoas eram, aí eu também tinha que participar a igreja, porque a igreja que tinha que trazer, né, a necessidade, porque ainda mais que eu não morava no bairro, então nós fizemos por etapas, entendeu? Então nós fomos e conseguimos idealizar isso dentro desse projeto. Claro que as pessoas aceitavam, porque eram pessoas não crentes, pessoas com câncer, pessoas que tiveram um monte, assim, pessoas... Eu nunca vivenciei uma experiência dessa, mas aí a gente falava, olha, nós vamos aí levar, nós podemos orar na sua casa, podemos fazer uma oração, aí as pessoas aceitavam, e ali vivemos experiências maravilhosas, e nós levávamos a Bíblia, aí levamos a Bíblia e falamos, olha, e nós estamos aqui não para apresentar religião, mas para falar de Jesus como Salvador, né? Para que você... Aí botamos Jesus no lugar dele e queremos estabelecer a sua casa para que ele faça morada aqui. Foi uma coisa maravilhosa, vivemos algo sobrenatural, mas eu encontrei dentro do projeto, né? Até na própria denominação, ali em quem estava liderando, falando, mas tem que ver se fulano precisa mesmo, mas tem que ver porque aquele pessoal ali, não sei o que, acho que eles trabalham. Tal. Aí eu falei assim, vem cá, os que estão ali, que trabalham, eles não estão precisando receber Jesus? Então, a cesta básica, isso e aquilo, tal, é só uma oportunidade. A desculpa para poder evangelizar. Isso aí. E isso foi que a gente tem que pensar, entendeu? Cesta básica, sopa, roupa. Isso. É uma estratégia para você. Isso aí. Porque enganado, a igreja sempre vai ser, né, Roberto? Sempre vai ter alguém que não precisa, que vai dizer que precisa. Mas esse alguém que não está precisando da cesta básica está precisando se libertar do pecado da mentira, da ganância, da usura, né? Aí você entra lá e pá! Já entra lá, já liberta. Mas até o meu pastor veio falar isso. O pastor, mas tem que ver, porque aquele pessoal ali, eles falam que mas só vivem bebendo ali. Eu falei, pô, pastor, mas o senhor não acha que essa família precisa de libertação? O senhor não acha que vai estabelecer? E ali teve pessoas que estavam com câncer, que hoje não podiam estar numa igreja naquela situação, e veio até a falecer, que foi a Rosiliane, que faleceu, mas foi uma pessoa que levantou a mão para Jesus, que sabe, coisas assim, tremendas que nós vivenciamos ali, e tem famílias que a gente ajuda até hoje, e graças a Deus a igreja já está começando a se preparar para o Natal Solidário, que é dezembro agora também. Então, show de bola, então, um bom exemplo aí dessa perspectiva.
É sempre isso que a gente tem que ter em mente. Pode ser qualquer tipo de projeto, gente, que a gente faça na igreja, sem pensar o seguinte: tem gente que está com fome, tem gente que precisa, né? Tem gente que tem necessidades que a gente realmente fica até abismado. A igreja pode entrar, pode ajudar com isso. E a gente é a igreja, né? O foco, pregar Jesus. Tá acabando o tempo aí? Vamos sair nesse link, entra no mesmo aí, para a gente poder continuar. Senão vai ser igual ontem, eu vou falar e vai cair de novo. A gente continua aí, mesmo link.